Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício Leite, eu sou o seu planejador financeiro. Eu fiz 36 anos, dia 7 de março, anteontem, se esse vídeo sair realmente na segunda. E eu quero contar um pouquinho da minha história até aqui. Então vai ser um vídeo um pouco diferente. Talvez você me conheça aqui pelo canal, talvez você me conheça pela escola, sou professor e tudo mais, pode ser um aluno, um ex-aluno, ou em qualquer outro ambiente. Mas talvez você conheça apenas uma parte do Maurício e agora eu vou contar um pouquinho mais. Obviamente não vai ser minha vida toda, mas vai ser como que eu aprendi a lidar com dinheiro, da onde eu vim, o que que eu faço e o que que eu espero da minha vida daqui pra frente. Eu nasci no Rio de Janeiro, numa família comum. Meu pai trabalhava na Light, na escala doida. Eu não lembro qual era a escala exata, mas ele trabalhava alguns dias. Acho que trabalhava 3, folgava 2, se eu não me engano. Mas aí, às vezes, trabalhava de madrugada, às vezes de manhã, às vezes de tarde. Ficava nessa vida de CLT, né? De quem trabalha por escala. A minha mãe, quando mais nova, trabalhava na feira. Meu pai também trabalhou na feira, então minha família toda ali diferente. E depois que a gente nasceu, se eu não me engano, eu e meu irmão, né, eu tenho um irmão mais velho, minha mãe começou a cuidar da gente, cuidar da casa. Meu pai seguiu trabalhando, sustentando a casa financeiramente falando, né? E eu cresci vendo o esforço. Eu tinha tudo que eu queria, obviamente, nada exagerado, mas eu tinha um videogame, eu queria sair com os meus amigos, meu pai me dava o dinheiro, a gente viajava de vez em quando, mas nunca viagens gigantescas, internacionais, mas eu fui, tipo, Guarapari, eu fui para o Paraná, eu fui para alguns lugares assim, e eu passei minha adolescência dessa forma, e minha educação foi toda em escola particular. Na minha adolescência, eu era muito ativo, eu gostava muito, ainda gosto muito, né, de esporte, eu me movimentava muito, eu jogava bola, eu tive a oportunidade de ser jogador profissional e acabei não aproveitando. Mas isso eu não vou comentar, não vou detalhar aqui, mas eu era aquela criança que corria, que brincava, que pulava, que subia em árvore pra pular da árvore pro muro. Teve um dia, inclusive, que eu tava brincando de pique-esconde e eu me escondi e deitado em cima do muro, que eu dormi no muro. E isso, passaram horas e não me encontraram. Obviamente que eu tava dormindo em cima de um muro, estreito, o perigo, né, criança louca faz, correndo risco de cair do muro a qualquer momento. Mas, graças a Deus, nada aconteceu. Na escola, nos anos iniciais, eu tive muita dificuldade. Eu ficava de recuperação todo ano. Então eu digo que eu fiquei de recuperação inclusive na alfabetização. Então quando minha mãe foi me ensinar a conjugar verbo um dia, eu escolhi o verbo belo para conjugar, só para vocês terem noção de como que eu era. Eu conjuguei eu belo, tu belas, ele bela, nós belamos e assim foi. Esse era o Maurício, Maurício criança tentando aprender português, péssimo em história, obviamente, e gostava um pouquinho mais de matemática. Quando eu mudei de escola, quando eu cheguei na 7ª série, que agora é o 8º ano, e eu mudei de escola, fui estudar no Prioridade 1, que é uma escola em Vila Valqueire, eu vi que se eu não começasse a estudar a sério, eu ia reprovar de ano. E por mais que aqui em casa fosse muito tranquilo quanto aos estudos, tipo, eu ficava de recuperação, tá tudo bem, você não pode reprovar. Eu tinha na minha cabeça que eu não podia reprovar em hipótese nenhuma, senão o caldo ia engrossar muito aqui em casa. E aí nessa eu comecei a estudar sério no 7º ano. Só que estudava sério na sala de aula, porque eu falava muito, mas na hora de prestar atenção eu prestava atenção, eu copiava a matéria, eu fazia o exercício, mas eu fazia em aula, que eu tentava não estudar em casa, e eu só estudava em casa para história e umas matérias quando eu tava com um pouco mais de dificuldade. Eu tentava estudar mais em sala de aula mesmo, porque eu gostava muito de brincar. E lá eu comecei a passar direto todos os anos e fui me aproximando da matemática, que foi o que eu acabei escolhendo no vestibular. E aí eu fiz vestibular para matemática, passei para todas as universidades que eu tentei, graças a Deus. E nessa de passar
para as faculdades, eu escolhi cursar na UF, porque o diretor da escola onde eu estudava, no Prioridade 1, ele tinha feito na UF. Na época, eu não sei se ainda é, a UF era a melhor faculdade de matemática pública do Rio de Janeiro, e aí eu fui para lá. Só que eu cheguei na faculdade me achando o cara, né? Cara, que eu sou sinistro. Eu passei para todas as faculdades. E quando eu entrei, eu percebi que não era nada disso. Na primeira prova eu tirei 8,7, na segunda eu tirei 0,6. E aí nisso eu fui fazendo a faculdade, fui fazendo. Até que eu, depois de muito tempo, eu me formei. Porque como eu entrei muito novo, eu entrei muito imaturo. Então eu comecei a estudar de verdade na faculdade a partir do 5º período. Então eu demorei um pouquinho mais do que o normal para me formar, mas me formei e comecei a dar aula. E nesse tempo de faculdade eu comecei a me interessar por música. Nunca gostei muito de ficar escutando música, então não sou alguém que escuta muita música. Só que eu comecei a tocar violão, tocar guitarra, tocar baixo. Tentei tocar um pouquinho de bateria, só que eu percebi que não era pra mim. Cheguei a dar aula de música numa escola de música mesmo, ensinando violão e baixo pra iniciantes. E isso se tornou uma paixão. Gosto muito de tocar violão, tocar guitarra até hoje. Toco na igreja e isso é algo que faz parte da minha vida. Eu gosto muito, acho que vale a pena falar aqui também. Por mais que não tenha relação com finanças ainda. Contando um pouquinho de quem é o Maurício para vocês. Só que voltando para a faculdade, no primeiro período eu estudei só de manhã. Só que eu era muito novo, eu não queria saber nada de trabalho, né? Obviamente. Meu pai me dava o dinheiro pra eu ir, dar passagem, me dava o dinheiro pra eu lanchar. Porque enquanto eu tava fazendo faculdade, o combinado era meu pai bancar e tava tudo certo. Só que a partir do 2º período eu comecei a estudar de manhã e de noite. E eu ficava à tarde livre na faculdade. Obviamente tinha que levar dinheiro pro lanche. O que eu fazia? Levava dinheiro pro lanche e não lanchava. Eu guardava esse dinheiro. Eu era muito, muito, muito consciente com o dinheiro. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai não gastava dinheiro à toa, meu pai economizava, meu pai juntava, ele não tinha muito conhecimento de investimento, ele deixava lá no banco, só que eu aprendi isso com ele. E aí eu economizava o meu dinheiro do lanche da faculdade, pagava a passagem, comecei a almoçar no bandejão, porque era mais barato, 90 centavos na época. E juntava ali tipo 7, 10 reais todo dia. E foi com esse dinheiro que eu comprei alguns instrumentos que eu tenho até hoje. Então meu primeiro violão meu pai me deu. Mas o meu segundo violão, que foi meu violão de nylon, eu comprei com esse dinheiro da faculdade. A minha primeira guitarra eu comprei com esse dinheiro da faculdade. Aí a minha pedaleira meu pai me ajudou a pagar. Mas uma parte foi eu que paguei. O meu piano digital, quando eu comprei, o meu pai também me ajudou a pagar, mas uma parte eu também paguei. Foi tudo com esse dinheiro da faculdade, que eu juntava, que eu não trabalhava. Eu tentei trabalhar por um período, né, que eu não gostava, eu queria, só que eu estudava de manhã e de noite, e eu acabei deixando para estudar no 5º período. Então eu tinha que correr na hora que tinha disponibilidade lá na faculdade para eu puxar as matérias. E aí eu pegava 9 horas da manhã, só que eu moro longe da UF, né? Eu ficava no Rio e tinha que ir para Niterói. Então eu tinha que sair de casa às 7 para chegar lá às 9. E eu ficava na faculdade até 10 horas da noite. Porque a última aula era de 8 às 10. E essa foi mais ou menos a minha rotina durante a faculdade e acabei não trabalhando. Assim que eu me formei, eu entrei num colégio e comecei a dar aula de matemática lá. E eu gostava muito de dar aula. Eu gosto muito de dar aula, inclusive. Entrei na escola para dar aula no 8º ano. Aí pegava o 8º ano e só. 801, 802. Só que com 3 meses, a professora da tarde, eu trabalhava só de manhã, ela ficou grávida e descobriu que... Ela já estava grávida, né? Só que descobriu que a gravidez era de risco. No ano anterior, ela tinha perdido um bebê. E aí ela teve que entrar de licença e a escola, como eu só estava ali naquela escola, era meu primeiro emprego, eles me deram as turmas dela. Aí eu peguei 6, 7, 8 e 9. Então do nada eu saí de 2 turmas para 6. E isso acabou sendo muito bom para mim, porque me deu um gás, né? Era um dinheiro mais que entrava e eu conseguia juntar um dinheirinho, comprar minhas coisas, só que nunca pensando em investir. Eu juntava para comprar algo melhor. Então comprei um celular legal, porque eu juntava para comprar. Eu comprei um carro e com isso eu fui vivendo assim, sem investir nada, porque eu não tinha conhecimento nenhum de investimento. Eu tinha conhecimento que se eu juntasse meu dinheiro eu podia comprar o que eu quisesse.
Era isso que eu fazia. Eu juntava meu dinheiro para comprar as coisas que eu queria. Comprei carro, troquei de celular, comprei computador e fui fazendo, fui vivendo dessa forma, torrando meu dinheiro todo. E aí nesse processo de trabalhar, ganhar dinheiro e gastar com o que eu queria, algumas coisas aconteceram na minha vida, que não vem ao caso pro vídeo, mas que eu acabei perdendo essa consciência que se eu juntasse meu dinheiro, eu tinha para comprar o que eu quisesse. E entrei numa dívida de mais ou menos 40 mil reais. Sim, então o Maurício saiu de controlado, por mais que não investisse, eu era controlado, minhas finanças eram todas controladas, eu juntava o dinheiro e comprava o que eu queria, então fazia a viagem que eu queria, fui pro Beto Carreiro, eu não cheguei a ir para fora do país, mas eu fazia o que eu queria. Só que eu saí desse local pro Maurício endividado com 40 mil reais de dívida. E isso foi um período muito difícil na minha vida. E que eu comecei a pagar essas dívidas. E aí eu ia pagando devagarzinho, era para 2, 3 anos o total das dívidas. E eu ia pagando devagarzinho, e nesse processo de pagar as dívidas eu acabei perdendo meu pai, que foi em 2024. Então, só para você ter ideia, em 2024 eu perdi meu pai. E era ele que cuidava das finanças da casa dele, da minha mãe e tal. E ele que ia ao banco, minha mãe não cuidava dessas coisas. E quando eu perdi meu pai, pagando as dívidas, eu já fazia mestrado. E foi no mestrado que eu comecei a escrever sobre educação financeira e vi que era a educação financeira nas escolas, que é muito defasado e não é ensinado da forma que deveria. Então as crianças não saem da escola com a consciência financeira que elas deveriam sair. E aí eu comecei a ajudar a minha mãe a organizar as finanças dela, porque ela tinha que passar por esse processo. Por mais doloroso que fosse, ela agora tinha que cuidar das finanças da casa. Tinha atenção, graças a Deus meu pai foi muito, muito, muito disciplinado para isso. Então ele deixou minha mãe coberta com salário, tinha tudo certinho para ela. Só que questão de ir no banco, de entrar no aplicativo do banco pelo telefone. Então fui ajudando minha mãe nisso. E eu já estava me organizando financeiramente, porque eu sabia, quando eu fiquei com a dívida, eu comecei a me organizar, então comecei a fazer o meu orçamento muito regradinho para quitar as dívidas o quanto antes. E isso tudo aconteceu, e aí eu comecei a ajudar minha mãe e vi que existe um caminho para trabalhar com finanças. E nessa de existir um caminho para trabalhar com finanças, eu terminei o mestrado, escrevi sobre educação financeira, aprendi muita coisa sobre educação financeira e entrei numa pós de educação financeira, que é muito boa. Eu tô terminando agora, ainda não acabei, mas eu tô terminando. E aí, estudando para pós, eu descobri a profissão de planejador financeiro. Aí fiz um curso dentro do Grupo Primo, entrei como planejador financeiro do Grupo Primo, sou planejador financeiro hoje em dia, e eu amo fazer isso. Aí é importante dizer que eu já me livrei dessa dívida de 40 mil, eu já invisto mensalmente, hoje em dia eu tenho uma carteira diversificada, eu fiz um curso de investimento antes da minha pós, que eu acabei não falando. É um curso muito, muito, muito bom, que me ensinou muita coisa. Então eu já montei minha carteira de investimento e tudo mais, invisto tranquilamente mensalmente. Tem um percentual até grande do meu salário que eu invisto hoje em dia, porque eu tenho essa visão para o meu futuro. Hoje eu sou professor de matemática, sou planejador financeiro, eu continuo estudando constantemente finanças, investimentos, seguros e toda a parte de planejamento financeiro, e ajudo pessoas a terem mais tranquilidade na sua vida financeira. Seja para controlar um orçamento, para sair das dívidas, para investir melhor o seu dinheiro. Então o que elas precisarem, elas
podem contar comigo, vocês podem contar comigo. E é isso. Isso é um pouquinho do que foi o Maurício e do que é o Maurício hoje. Então, um pouquinho da minha trajetória até aqui. E é importante falar que hoje eu tô noivo, graças a Deus. Então eu vou casar. E como eu sou muito organizado financeiramente falando, antes de planejar a vida dos outros, eu planejo a minha. Então a minha é muito, muito planejada. Só para vocês terem ideia, eu tenho todo o planejamento financeiro para minha vida pós-casado. Então, juntando a minha renda, a renda da minha noiva, que futuramente vai ser a minha esposa, quanto que a gente pode gastar em cada área, quanto que a gente vai investir. Então, a questão do casamento já está muito encaminhada, a gente já está começando a pensar em outras coisas ali do casamento. Então, essa parte é muito bom, sabe? A gente consegue realizar os nossos sonhos sempre sem depender de dívidas. Eu nunca tinha saído do país, consegui sair do país, então a gente fez uma viagem para Cartagena, para Colômbia, foi muito legal. A gente foi, gastou o que queria lá, voltou e sem dívida nenhuma. Então isso é muito bom, sabe? Então ser planejado, ter o seu planejamento é extremamente importante. E como nós temos isso, eu consigo falar com tranquilidade onde eu quero estar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Então, só para você ter ideia, daqui a 5 anos eu sei que eu vou estar casado, obviamente. Casamento é ano que vem. Então, a ideia é que a gente já tenha conquistado algumas coisas. Não sei ainda se a casa própria, isso não tem como saber, depende de como que vai evoluir a questão do salário mesmo, de investimento, para conseguir dar entrada, para poder melhorar no financiamento. Não, eu não penso em consórcio, não entra na minha cabeça ainda isso, em hipótese nenhuma para minha vida, tá? Só que tem algumas viagens que nós queremos, que aí acaba sendo um pouco mais pessoal, não vou abrir aqui. Mas o Maurício tem certeza que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha lá meus 23, 24 anos, que eu me formei, eu entrei com 18, demorei 6 para me formar, aí eu tinha 23, 24 anos, ia fazer 24 anos. Assim que eu comecei a trabalhar, se eu tivesse a mesma cabeça que eu tenho hoje com 36, 12 anos depois, o Maurício seria um milionário. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de verdade. O Maurício seria um milionário. Só que eu não tenho. Eu não tinha, né? E tá tudo bem. Então eu posso falar com toda certeza que quando eu chegar nos meus 50, vamos botar 14 anos pra frente, eu conseguirei já estar aposentado se eu quiser. Não pretendo continuar trabalhando porque eu gosto do que eu faço, mas eu espero que os meus investimentos me levem para esse local. Hoje eu não posso ainda, o investimento ainda é baixo, ainda tem algumas coisas que eu preciso conquistar, como a casa própria mesmo, sabe? Só que ter essa tranquilidade do futuro, o que o futuro espera é bom, sabe? Então eu tenho uma ideia, só para você ter a noção, de quanto que eu vou receber de renda passiva ali, né, dos meus investimentos, dado uma projeção de hoje para quando eu tiver 65 anos, que eu realmente estiver na idade de me aposentar hoje, né? Que eu tô falando, eu não sei se eu vou me aposentar pelo INSS, a gente não sabe se isso vai continuar existindo, se isso vai se sustentar até lá, mas eu sei quanto que eu vou estar recebendo lá dos meus investimentos, pelo menos em juros real, que eu tô falando. Tô falando em poder de compra de hoje. Já descontando inflação, né? Porque não tem como prever quanto que vai ser a inflação lá, para saber o número que vai ter na minha conta. Então, pensar nisso e ter essa tranquilidade me faz ter muita certeza do que eu tô fazendo hoje. Então eu sou muito, muito tranquilo. Eu não sou rico, eu não posso viajar para onde eu quero, eu não posso fazer o que eu quero, porque se eu pudesse, eu seria de fato um rico. Então se eu quiser hoje ir pra Disney, eu não posso. Se eu quiser hoje ir pra Europa, eu não posso. Mas eu sei que no longo prazo eu vou conquistar todas essas coisas. E é isso que eu espero pra você.
Então, se você precisar de ajuda para também fazer esse seu planejamento financeiro, para você também se organizar, para você também conquistar os seus sonhos, assim como eu estou no caminho para conquistar os meus, eu me coloco à sua disposição. Manda uma mensagem que a gente monta o seu planejamento financeiro, eu te ajudo nisso. Tá bom? Afinal de contas, você pode contar comigo porque eu sou o Maurício Leite, o seu planejador financeiro.